Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Olá pessoal, boa noite, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus, aleluia, glória a Deus, maravilha. Programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, paralelo à garagem São Francisco, né? Passou a subida da BR-040, primeira esquerda, mão única, pegou o fluxo, você vai chegar lá e vai estar lá com a gente, se Deus quiser, ali está louvando e glorificando a Deus em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós temos reuniões presenciais com toda a estrutura aplicada nas prefeituras e governos, graças a Deus, para lhe trazer segurança, e também nós fazemos a nossa transmissão online para aqueles que não podem, não tem como estar participando do culto presencial, né? Nós estamos ali fazendo a obra de Deus em nome de Jesus, amém? Então,
E o programa Liberdade e Vida, ele acontece aqui nos nossos escritórios particular, enfim, no momento em que a gente está encerrando o dia, e queremos encerrar o dia sempre com uma oração, sempre agradecendo a Deus, junto com você, te ajudando, né, cooperando com você para alcançar aquilo que você quer que Deus, né, faça você alcançar, te dando, cooperando para que Deus te fortaleça, cooperando para que Deus venha te abençoar de uma forma muito preciosa, você, sua família, enfim. Tá aí o programa Liberdade e Vida, no nome de Jesus, para estar ajudando você em oração, amém? E queremos convidar você para sexta-feira agora. Sexta-feira nós vamos começar uma campanha, na sexta-feira à noite, vencendo os gafanhotos do inferno. Graças a Deus o material já está pronto. E nós vamos estar lá orando e buscando a Deus por sua vida, repreendendo a ação de Satanás como cortador, migrador, devorador e destruidor. E nós vamos estar orando lá, pedindo a Deus que venha derramar da bênção dele sobre a sua vida de uma forma muito poderosa. Esses gafanhotos do inferno que vem tentando roubar a nossa esperança, roubar a nossa fé, matar a nossa fé, colher a nossa fé, se assim podemos dizer, né? Em nome de Jesus, acaba colhendo mesmo, né? Porque às vezes as pessoas perdem a fé, perdem a confiança, perdem o entusiasmo, perdem o foco de Deus, é porque o diabo foi lá e colheu alguma coisa que lhe pertencia, principalmente a fé. Bom, então nós vamos estar lá orando contra esses gafanhotos do inferno e fazendo uma oração muito especial para você, trabalhador. Você vai apresentar, você que estiver comigo lá à noite, você vai apresentar a sua carteira de trabalho, ou o seu contrato social, algum documento do seu trabalho, você vai apresentar para Deus e nós vamos fazer um grande clamor de oração pela sua vida de trabalho. Se você tem o MEI, que é um documento do trabalhador, leve um bloco, leve uma folha que está representando o seu trabalho, representando a sua empresa, enfim, nós vamos estar ali orando e clamando e levantando um grande clamor de oração pela sua vida profissional, pelo seu trabalho, de uma forma muito preciosa, pedindo a Deus que te dê excelência no trabalho, em nome do Senhor Jesus, aleluia, né? Que dê talentos para você, habilidades para você, em nome de Jesus, de uma forma muito preciosa e poderosa, em nome de Jesus. Eu creio muito nisso, nós vamos estar falando sobre isso lá. Vai ser bênção poderosa. Na terça-feira, eu acabei me esquecendo, mas daqui a pouquinho eu vou ver se eu solto para você. Na terça-feira vai estar conosco o pastor Rodrigo Martins, um amigo nosso, foi aluno nosso quando éramos diretor do Instituto Teológico Quadrangular. Acabou sendo professor, aluno, professor, diretor, enfim, participou ativamente ali no Instituto. Ele vai estar falando sobre, nós estaremos falando sobre escatologia bíblica, o estudo das últimas coisas, sobre o tempo em que nós estamos vivendo hoje em dia. Vai ser muito bacana, você vai poder usar a nossa página para fazer perguntas, na medida do possível poderemos estar respondendo, usando o WhatsApp para poder também fazer perguntas para nós, vai ser muito bacana. Queremos que haja uma interação com você através dessa escola de sabedoria na terça-feira à noite na igreja e também online para você que não pode estar evitando sair de casa, ok? E no dia 23 de maio, a vigília da renovação. Eu acho que seria um nome bem apropriado, né? Nós temos algumas estimativas de encerrar e voltar
as coisas de uma forma mais, abrir o comércio com certas horas para funcionar, com uma certa critério de atendimento, uma certa estrutura. A gente espera que, se Deus quiser, sem nenhuma crítica, mas é uma verdade, o nosso governante municipal ele possa ter, né, a habilidade de reunir, né, os empresários, as autoridades, né, de cada área, que representam cada área da nossa sociedade, aqui na nossa cidade, e possa começar a combinar essas coisas, né, ver o plano de emergência hospitalar, conversar com cada empresário de cada área, cada líder, diretor, secretário, que compõe lá cada área de ação, para nós irmos, né, de uma forma pontual, né, de degrau a degrau, de uma forma, né, assim, aos passos, nós começarmos a termos uma nova expectativa comercial e de trabalho na nossa cidade, assim como também as escolas e tudo mais. Mas a gente está indo, né, conforme, graças a Deus, as prefeituras ao nosso, é interessante, né? Prefeituras menores que nós já tem já um esquema de trabalho de cidades menores, e a nossa, que é a terceira, quarta cidade do estado, ainda não se sentou para se resolver nada, mas isso não é problema nosso, a gente tem que só orar e pedir a Deus para poder abençoar. E o meu tom não é um tom de crítica, é um tom de desperta e faz alguma coisa, enfim. Não deixa de ser uma crítica também. Mas nós, dia 23 de maio, no sábado, nós estaremos a partir das 11 horas da noite, uma noite de louvor, de adoração, vigília da renovação e restauração espiritual. Eu quero dizer para você que nós vamos precisar muito de estar nesses momentos de oração, pedindo a Deus para nos avivar, para nós nos motivar, despertar, renovar, restaurar a nossa vida espiritual. Amém, meus amados? Vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Então tá aí a nossa programação, né, até agora, no início de maio, e nós vamos ter mais coisas boas acontecendo aí, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá bom? Vai ser bem bacana para a glória de Deus, aleluia, tá bom? Olha, por que nós falamos da importância, né, de orarmos e falarmos, né? A oração nada mais é, né, do que uma conversa com Deus, um diálogo com Deus. Basicamente é falar com Deus, né? Nós usarmos expressões para falar com Deus, como nós estamos falando com você aqui agora. E nós gostaríamos de fazer a leitura bíblica de um texto lá do livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 26. A Terra passou por um momento muito apertado no início de sua história, da história da humanidade. A humanidade passa por um momento muito, muito perigoso, vamos dizer assim, que um vírus, né? O vírus da dúvida, o vírus, né, da mentira, o vírus da sutilez, né, das coisas sutis, né, da conversa e da palavra sutil, ela entra dentro do jardim, a Eva acaba comendo de uma fruta, de um fruto, seus olhos se abrem e ela dá ao homem, os olhos do homem se abrem, e ali, contaminados pelo vírus, né, do pecado, são expulsos do jardim, e a partir daquele momento também há uma morte envolvida, né, dentro daquele lugar, que a Caim acaba matando o seu irmão Abel por causa de inveja, porque Abel dá o melhor, faz por amor, não faz por obrigação, não faz por querer receber ou para não ser castigado. Abel dá o melhor do que ele tinha, uma ovelha, em sacrifício a Deus, e Caim foi lá e deu do que a terra produzia, deu da colheita que a terra dava. E ali houve uma morte, né? Caim acaba matando Abel, assassinando Abel. Então olha como é que a catástrofe, né? Como que começa a desencadear os problemas dentro
dentro deste lugar. Então, e isso começou a trazer um peso de maldição sobre a terra, porque quando morre Abel, Caim sai, vai formar uma geração que não invoca Deus, uma geração que não busca Deus, uma geração que não teme a Deus. Então os descendentes de Caim, eles começam a se distanciar, né, a se afastar, né, a perder a visão de orar, a visão de conversar com Deus, porque se nós olharmos no início, né, da Bíblia Sagrada, na história do homem, a palavra de Deus fala que o homem tinha um contato, aliás, Deus, sempre na viração do dia, Deus sempre estava ali para conversar com a mulher, para conversar com o homem. A palavra de Deus fala, né? Quando Deus chega para conversar com o homem, e a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 3, só estou me localizando aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 8, fala assim: naquele dia, quando soprava um vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então Deus estava sempre ali em contato com o homem, Deus estava sempre querendo saber, ouvir, né, compartilhar. A oração é isso. É a primeira parte fundamental no relacionamento com Deus. Ela acontece através da oração. E ela acontece através da oração no nome de Jesus. Porque aí depois, no Novo Testamento, Jesus vem como Filho de Deus e ele fala: tudo aquilo que pedidos em meu nome, crendo, recebereis. Então, agora nós temos o nome de Jesus. Nós colocamos toda a nossa oração, todo o nosso pedido nessa base desse nome chamado Jesus. Entendeu? Então, todo cristão, ele entende que a oração deve ser uma prática. E nós, como cristãos, devemos entender que a oração deve ser uma prática contínua em toda a nossa vida. Por isso nós oramos. Nós estamos conversando com Deus, falando com Deus, né, nos expressando diante de Deus. Até quando nós chegamos para Deus em silêncio, né? Às vezes não há palavras por causa de uma dor, não há palavras por causa de uma tristeza, de uma mágoa, de uma amargura, de uma angústia. Às vezes não há uma palavra por causa da depressão, né? Por causa daquele momento depressivo. Então não há palavras. Ali em silêncio, se você ficar em silêncio e em silêncio conversar com Deus, Deus vai te ouvir, porque Ele é onipresente, aliás, Ele é onisciente. Ele conhece, sabe todas as coisas, Ele sabe o que passa na nossa mente, Ele sabe o que está no nosso coração. Ele consegue nos ouvir mesmo no silêncio. Ele consegue saber o que nós estamos pedindo. E depois no Novo Testamento, quando Jesus estabelece o nome, coloca lá que o Espírito Santo ele entra como um agente intercessor com gemidos inexprimíveis para interceder por nós. Olha que coisa fantástica, fantástica. Então a oração é algo muito antigo na vida do ser humano. Bem no início da vida do ser humano, da nossa formação, a formação da humanidade, a oração ela foi a primeira ferramenta, a primeira ação do homem em se aproximar de Deus. Quando Abel morre, Caim vai caminhar pela terra. Caim ele acaba se casando, e a geração de Caim agora, desse novo povo que vai crescendo de uma forma muito forte, esse povo não tem nada a ver com Deus. Imagina, olha só a situação, você estar num lugar onde esse povo não tem nada a ver com Deus, esse povo não invoca o nome de Deus, esse povo não tem um lugar aonde se vai invocar o nome de Deus. Então esse povo ele cresce muito. Imagina
se, se, se Deus não fosse misericordioso, e o que Deus faz? Deus aí, ele vai levantar através de um terceiro filho de Adão e Eva, Sete, o nome dele. A palavra de Deus fala lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26, 25, 26, diz assim: então Adão e a mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete, S-E-T-E, Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos, que vem da palavra Enoque. Teve um filho Enos, que veio da palavra Enoque. Enoque era um homem que tinha muita comunhão com Deus. Enoque foi transladado, foi levado para o céu sem ver a morte. Olha que coisa poderosa e fantástica. Então foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Olha que coisa providencial de Deus. Deus dá a Adão e a Eva outro filho. Esse filho recebe um nome e através desse filho nasce um outro rapaz, um outro homem chamado Enos, e a partir daí Deus começa a ser invocado e as orações elas começam a serem introduzidas, levadas para Deus, conduzidas diante do altar de Deus. E a oração, ela é um instrumento divino em toda a Escritura. Você vai andar por toda a Bíblia Sagrada, você vai ouvir, vai ver, vai saber, vai achar momentos preciosos de oração. Então começa, olha só que bacana, começa em Gênesis capítulo 4, versículo 26 e 25, 26, 25 fala do nascimento de Sete, no 26 fala do nascimento de Enos, e aí o nome do Senhor começa a ser adorado, invocado na face da terra. Olha que coisa fantástica, né? Enquanto se tem um povo distante de Deus, que se levantou para fazer armas de guerra, que se levantou para dominar de uma forma violenta e brutal, Deus levanta um povo para adorá-lo, glorificar, exaltar o nome dele. Um povo que começa a ter práticas de oração. E essas práticas de oração, elas estão de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, diz assim: quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 4 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Uma taça cheia de incenso que representa as orações da igreja, né? Representa o clamor da igreja, representa o clamor diante do Pai, né? Representa a sua súplica diante de Deus. Por isso que nós estamos aqui para orar, para nós suplicarmos diante de Deus. Jesus não ensinou o povo, Jesus, a gente fala em pregação, Jesus não ensinou ninguém a pregar, ensinou a orar, ensinou muitas coisas, principalmente a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração maravilhosa, gostosa de fazer, né? Gostosa de pronunciar. Eu tenho o maior prazer
de pronunciar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. É bom, né? Gostoso essa oração, é preciosa. É o que Jesus ensinou o povo a fazer. Ensinou a estar em secreto no quarto. Ele diz, né, no início dos livros de Mateus, ele dando informações, o Sermão da Montanha, e outros momentos informando ao seu povo, ele diz, olha, entra no seu quarto, fecha a porta, em secreto. Olha que coisa fantástica. Em secreto você busca o Pai, que em secreto te ouve e que publicamente te abençoará. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa linda e maravilhosa. Estar num secreto com Deus, né? Orando. Estar no secreto com Deus, falando com Ele. Como nós estamos falando aqui contigo, com você, Deus, olha, minha vida está assim. Eu queria que o Senhor me ajudasse assim. Eu queria que o Senhor me ajudasse com Beltrano, fulano. Eu queria que o Senhor estivesse lá comigo no meu trabalho. Ou abre a porta de um trabalho. Então a oração é assim. No capítulo 8 do mesmo livro de Apocalipse, no versículo 3 e 4, a palavra de Deus fala assim, né? Quando começa a desatar os selos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, todos os selos que estão ali apresentando fatos que estarão acontecendo, né, na humanidade, ele fala assim, o outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queimava incenso e ficou em pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Olha que coisa bacana, né? Desde o início da Bíblia Sagrada até o seu final, a Bíblia Sagrada fala de orações. A Bíblia Sagrada fala de orações. A Bíblia Sagrada sempre está trazendo momentos específicos, tempos específicos, épocas específicas para oração. Épocas que foram épocas desafiadoras, né? Em momentos de guerra, em momentos de luta, Deus sempre estava ali manifestando a forma, o desejo, o jeito de estar orando, o jeito de estar falando, o jeito de estar apresentando, né? Nos ajudando a apresentar esse momento de oração que Ele coloca para a gente, né? Que Ele fala para nós, nos orientando, nos abençoando, né? Nos trazendo, nos chamando, nos convidando a estar em oração, né? E estar buscando a Ele, buscando a sua presença. Quando nós estamos buscando a presença dEle em oração, nós estamos de uma forma assim, bem bacana, de uma forma com discernimento, nós estamos ali buscando o que diz no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Olha o poder da oração, né? Quando eu estou ali orando, né? Eu estou clamando ao Deus que é o nosso refúgio e fortaleza e o nosso socorro presente na angústia. Então a gente é convidado a declarar isso na oração. Quando estamos orando, nós estamos declarando isso. Quando estamos apresentando um problema, uma dificuldade, nós estamos declarando isso para Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 6 fala, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa fazer o homem. Não temerei o que me possa fazer o homem. Olha que coisa bacana. Por quê? A oração, ela nos traz algumas convicções bíblicas e santas. A oração, declarando que o Senhor é o nosso ajudador, ela nos traz confiança. Então nós não tememos, não temerei o que o homem possa me fazer. Por quê? Você está conversando com Deus e Deus ele vem como o nosso protetor, o nosso ajudador. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, a palavra de Deus fala assim,
Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco e não vos deixará, nem vos desamparará. Nosso Pai. Que coisa linda, né? Olha, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa essa que nós temos diante do nosso Deus, né? Essa que nós temos diante do nosso Pai, essa certeza que nós estamos protegidos, que Ele vai conosco. E eu quero encerrar esse momento falando de oração, da importância da oração, quando começou lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26, né? Deus já lhe preparando um povo para adorar, louvar e glorificar o nome dele, para exaltar, bendizer, para orar a ele, né? E depois a gente vê lá no livro de Apocalipse, no finalzinho, Deus falando do poder da nossa oração. E antes de orar por você, né, com esses versículos lindos da palavra de Deus, graças a Deus, quero encerrar dizendo: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Olha que coisa linda. Porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, oh glória, não vos deixará e nem nos desamparará. Que bênção, né? Confie no Senhor, amado. Ele não vai te desamparar, não vai deixar. Está aqui a palavra dele de uma forma bem explícita diante de nós. Eles estavam para entrar dentro de uma terra, a terra de Canaã, estavam para entrar e possuir aquela terra como promessa que Deus havia feito a Abraão e todos os antepassados deles, todos os líderes que vieram antes deles, e aí eles iam alcançar uma grande bênção, um grande milagre, uma grande resposta, ou seja, uma grande vitória, mas eles tinham, e Deus fala: esforçai-vos e animai-vos, não temais, não vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Que maravilha! Que maravilha! Você está diante de uma prova, de uma conquista, de um medo, de uma desesperança, de uma angústia. Quem sabe você já começou a entrar num processo depressivo. Opa, para e ouça o que Deus está falando com você. Ele não te deixará e não te desamparará. Por isso que é bom nós orarmos. Quanto mais nós oramos, mais nós temos a confiança de que estas promessas e tantas outras vão acontecer na nossa vida. Vamos orar? Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem, Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. Vamos orar. Quero orar por você, por sua casa, por sua família. Te ajudar, né? Orando pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Orando para que Deus continue te guardando, te protegendo. Não te deixará e nem te desamparará, ou seja, Deus continue contigo aí, em nome de Jesus. Lhe dando vitória, né? Para a glória do nome dele, né? Lhe dando vitória para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar. Chegou para nós alguns nomes de oração, né? Que estão conosco. Nós vamos estar orando por essas famílias, né? Orando pela Joana de Souza, pela Alana de Souza, orando pelo Sebastião Matos, né, o pastor, e a irmã Cláudia, pelo irmão Jaci, pela irmã Jaci, né? Orar pelo irmão Guilherme Boim, aliás, orar pelo irmão Jaci, desculpe. Vamos estar orando também pelo Guilherme Boim, pela Juliana Lana e a sua família,
Vamos orar pela Érica de Paula, que está pedindo um fortalecimento, que Deus abençoe o mundo, né? Venha alcançar essas pessoas, né? Vamos orar pela irmã Jane Machado, que pede oração para Maria da Penha, que está muito angustiada. Olha só, irmãos, misericórdia. Vamos orar pelo Pedro Paulo Alô dos Santos, o Diógenes da Silva. É o Pedro Paulo aqui, né? A notícia que nós recebemos da parte técnica, que ele já, graças a Deus, começou a apresentar melhoras na sua saúde. Olha que bacana. Deus continua abençoando o Pedro Paulo Alô dos Santos, lá no Rio de Janeiro, né? Vamos orar pelo Diógenes da Silva, Camila Bittencourt, a Flauzina Gonçalves, a Neide, a Sueli e suas filhas Larissa e a Thaís. Olha, irmã Neide, Deus abençoe a Larissa e a Thaís também. Nós vamos orar pela Ivana Alô, né? Pela Ana Clara, pelo Flávio, pelo Paulo Sérgio e família. Vamos orar pela irmã Lucilé Ferreira, né? Sua família, o André, enfim. Vamos orar pela irmã Geise Franco, que pede oração para o Alexandre. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Pai, nós apresentamos e colocamos diante do seu altar esses nomes, Pai, que levantaram, meu Deus, colocaram, meu Pai, como pedidos de oração diversas necessidades, Pai. Necessidade de cura, necessidade de amparo, necessidade de libertação, meu Pai, necessidade de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus, tome essas vidas nas tuas mãos, mas tome a vida de cada um que está nos ouvindo nessa hora, em nome de Jesus. Tome a vida de cada um, meu Pai, operando de uma forma muito poderosa. Meu Pai, afaste, meu Deus Todo-Poderoso, essa nuvem de medo, de angústia, essa nuvem, meu Pai, da insegurança, do apavoramento, meu Pai. Meu Pai, que tenta, meu Deus, esconder o sol, e o sol da justiça, que é o Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, afaste esses sentimentos, meu Pai, de insegurança, meu Pai, na vida dessas pessoas, e como nós lemos em Deuteronômio 31, versículo 8, Pai, anime, que nós possamos estar animados e nos esforçando, porque o Senhor disse muito claro, não nos deixará e não nos desamparará. Por isso, meu Pai, venha como um amparo na vida dessas pessoas, venha como um acolhedor na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça e o teu poder e a manifestação do Espírito Santo na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Amado de Deus, foi um prazer estar com você essa noite. Foi muito bom nós participarmos juntos e podermos estar orando por você, né, te auxiliando de alguma forma, de alguma maneira nessa jornada, nesse momento tão precioso que nós estamos passando e desafiador
também no nome de Jesus. Mas o Senhor nos guardará, pode ficar tranquilo. Podemos até, como diz Miqueias 7:8, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu caia, levantar-me-eis, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz, né? Então, mesmo tanta catástrofe, tanta dor, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai nos guardar, não nos deixará e não nos desamparará, assim diz o Senhor. Que você tenha uma noite de descanso abençoada na presença do Senhor, que Deus possa te guardar de uma forma poderosa. Amanhã, meio-dia, estamos no encontro da palavra, falando sobre a segunda arma dessa penapolia, né? Essa armadura. Fui tentar falar o nome do negócio, acabei errando aqui. Fui falar só armadura, né? Na situação. Falou sobre a armadura de Deus, né? Sobre essas armas que Deus disponibilizou para nós amanhã, meio-dia, tá bom? Deus te abençoe, uma boa noite, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Nós deixamos Jesus. Nós deixamos Jesus.